Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de ciências. Na aula de hoje iremos estudar forças. No dia a dia, a palavra força tem vários significados. Aqui você vai aprender o conceito de força aplicado na física. Qual é a relação entre força e movimento? O que significa em física ação e reação? Pois bem, é o que nós vamos aprender nesta aula. A força é uma grandeza vetorial. Isso implica dizer que possui uma intensidade ou módulo, ou seja, um valor, possui direção, que pode ser horizontal ou vertical, e um sentido, que pode ser para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo. É importante enfatizar que a força é um dos conceitos fundamentais da mecânica clássica e que ainda a força é um agente responsável por alterar o estado de repouso ou de movimento de um corpo. A unidade utilizada para medir a intensidade de uma força é o Newton, cujo símbolo é a letra N. Então, o aparelho que é usado para medir a intensidade, ou seja, o valor das forças, é o dinamômetro, uma espécie de mola que se deforma proporcionalmente à força aplicada. Aí um exemplo de um dinamômetro. Um corpo ele pode estar sob a ação de mais de uma força. Quando isso ocorre, é importante destacar que existe uma força capaz de impulsionar esse corpo, ou seja, uma força total atuando sobre ele. A esse tipo de força nós damos o nome de força resultante, que é a força que pode substituir o conjunto de forças aplicadas em um corpo, produzindo o mesmo efeito. Quando duas ou mais forças são aplicadas no mesmo ponto, na mesma direção e no mesmo sentido, a intensidade, ou seja, o valor da força resultante, é igual à soma das forças e a direção e o sentido são os mesmos das forças aplicadas. Observe no exemplo. Duas pessoas estão empurrando o carro. Logo, essas pessoas estão exercendo uma força sobre o mesmo. Veja que as duas pessoas empurram o carro para a frente. Então, elas estão exercendo forças de mesma direção e de mesmo sentido. Neste caso, a força resultante, que nós vamos chamar de R, é calculada somando as forças dos agentes sobre o veículo. Ou seja, nós temos uma pessoa exercendo uma força que eu vou chamar de F1 e outra exercendo uma outra força que eu vou chamar de F2. Então, se essas duas forças têm a mesma direção e têm o mesmo sentido, a resultante das forças que atuam sobre o objeto é a soma dessas forças. Ou seja, R, que é a resultante, é igual a F1 mais F2. Agora considere um outro exemplo. Quando duas forças são aplicadas em um ponto com a mesma direção, mas sentidos opostos, o valor da força resultante será dado pela diferença do valor das forças. O sentido da resultante será o mesmo que o da força de maior intensidade. Observe aí esses dois casos. No primeiro exemplo, um menino puxa o carrinho de supermercado em sua direção, tá? E no sentido para a esquerda com uma força de 45 newtons. O outro puxa o mesmo carrinho em sentido contrário ao do anterior com uma força de 40 newtons. E aí eu pergunto, para onde é que esse carrinho vai deslocar? Para a esquerda ou para a direita? Bom, ele vai se deslocar no sentido da maior força aplicada, não é verdade? Então, gente, nesse caso, a resultante das forças que atuam sobre o carrinho, que nós chamamos aqui de R, é igual à diferença dessas forças, ou seja, F1 menos F2. Fazendo esse cálculo, nós temos 45, que é F1, menos 40, que é F2. No caso, a resultante das forças é de 5 newtons. Agora veja a segunda figura. Dois meninos estão puxando o carrinho no mesmo sentido, um com uma força de 37 newtons e outro com a força de 43 newtons. Um terceiro menino, está puxando o carrinho em sentido contrário a dos outros dois, com uma força de 40 newtons.
Então, para onde é que o carrinho vai deslocar? Como eu calculo a força resultante existente nesse objeto? Então, pessoal, é importante enfatizar que nesse caso há duas forças de mesma direção e mesmo sentido. Então, nós vamos somar essas duas forças, 37 com 43. Somando 37 com 43 dá igual a 80 newtons, não é verdade? Então, a primeira dá 80 newtons. Veja que essa terceira força é uma força de sentido contrário à da anterior. Então, nesse caso, nós subtraímos 80 menos 40, que dá igual a 40 newtons, certo? Quando duas ou mais forças são aplicadas em um ponto em direções diferentes, a força resultante é calculada da seguinte forma. Então veja só o seguinte caso. Representamos cada uma das forças por uma seta no tamanho proporcional ao módulo e assim teremos uma situação como ocorre aí. Observe que duas garotas puxam o mesmo barco. Uma puxa numa direção e outra puxa em outra direção. Uma puxa com uma força de intensidade 30 newtons e a outra com uma força de intensidade 40 newtons. Eu pergunto para vocês, para onde é que esse barco vai se deslocar? Em qual direção, em qual sentido ele vai se deslocar? Então, pessoal, é importante destacar que essas forças aí, elas são perpendiculares. Veja que essas setas formam um ângulo de 90 graus entre elas. Então, neste caso, o cálculo da resultante das forças é realizado fazendo uso do Teorema de Pitágoras. Vocês já estudaram o Teorema de Pitágoras lá em matemática, não já? Então, como é que é feito esse cálculo? Veja só como nós calculamos a resultante dessa força. Então, o Teorema de Pitágoras, nesse caso, é o cálculo dessa força resultante, que eu chamo de R. E aí está destacado para vocês na equação. R ao quadrado, que é essa resultante, é igual a força 1 elevada ao quadrado mais a força 2 elevada ao quadrado. Então, veja, nós temos que a força 1 é de 30 newtons e a força 2 de 40 newtons. Então, substituindo, nós temos R ao quadrado, que é a resultante, igual 30 elevado ao quadrado mais 40 elevado ao quadrado. Elevando esses valores ao quadrado, nós obtemos, respectivamente, 900 e 1.600. Fazendo essa soma, temos 2.500. Então, r ao quadrado é igual a 2.500. E aqui nós aplicamos a raiz quadrada de 2.500. A raiz quadrada de 2.500, que é igual a 50 newtons. Portanto, a força resultante que atua sobre o barco aí é de 50 newtons. 50 newtons é o valor da resultante das forças. Fácil, não é? Então, gente, assim finalizamos nossa aula. Deixe uma atividade aí, 4 questões para vocês responderem. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.